Oferecimento kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Chelsea e Flamengo farão o jogo das 2 da tarde aqui na costa leste dos Estados Unidos, 3 horas da tarde, 15 horas de Brasília, nessa sexta-feira, segunda rodada pelo Mundial de Clubes da FIFA, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um confronto que é cercado de grande expectativa porque apresenta uma oportunidade, mais uma, né, para um time brasileiro, uma equipe sul-americana, enfrentar um dos principais times do futebol europeu. O Chelsea atual, ao contrário de outros tempos, inclusive bem diferente daquela equipe que ganhou a primeira edição da Champions League de sua história em 2012, é um time muito jovem. Naquela época, o time que tinha o brasileiro Ramires, tinha Frank Lampard, tinha John Terry, tinha Peter Cech, tinha Didier Drogba, vários jogadores já veteranos, era uma geração que estava na sua fase final ali, nem se imaginava que pudesse ganhar a mais importante competição da Europa, mas ganhou. Ganhou eliminando o Barcelona na semifinal, com o último jogo no Camp Nou, um empate, depois de uma vitória por 1-0 em Londres, gol do Drogba, e superou o Bayern em Munique, na Alemanha, ou seja, jogou na casa do adversário aquela final e conseguiu ser o campeão de forma espetacular, com o Drogba empatando o jogo na prorrogação no último lance e depois na disputa de pênaltis, batendo a penalidade que definiu o título inglês. Aquele era um time cascudo, veterano, experiente e foi a base do time que perderia para o Corinthians a final em 2012, a final do Mundial de Clubes no Japão, mas já em crise. O técnico Di Matteo foi demitido, o time foi eliminado da Liga dos Campeões na fase de grupos, já falamos da edição seguinte, né? Porque vamos lembrar, o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões no final do primeiro semestre de 2012. E quando começou a temporada 12-13, ele cai logo na fase de grupos, né? No grupo que classificou Juventus, Shakhtar Donetsk, e aí no final do ano, do mesmo ano de 2012, faz a disputa com o Corinthians e acaba perdendo por 1-0 o gol do Paulo Guerreiro. O Corinthians foi o último brasileiro a vencer um time europeu num jogo oficial. É verdade que depois disso, os confrontos todos, obviamente, como aquele, eram sempre do campeão da Europa, em tese o melhor, ou pelo menos um dos melhores. O Chelsea mesmo não era o melhor time europeu na época, mas era uma equipe forte. Embora em crise quando perdeu para o Corinthians, já com o técnico Rafael Benítez. Mas agora não, agora você tem vários confrontos, tem o campeão e tem outros tantos times europeus que por ranking conseguiram a qualificação. O Chelsea é um deles. O Chelsea nem disputou a última edição da Liga dos Campeões, ficou fora, jogou a Conference, que é a terceira competição em importância na Europa, e foi campeão. Mas alcançou os seus objetivos, porque obteve a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões por intermédio do Campeonato Inglês, a Premier League, chegando na quarta colocação, uma boa colocação. É um time muito jovem, treinado pelo italiano Enzo Maresca. É um time jovem, com média de idade de 23, 24 anos, sempre. Quando jogava lá o Thiago Silva, até a outra temporada, o brasileiro, a média subia, né? Chegava a 25, 26, dependendo da combinação de jogadores escalados. Agora a média tem sido sempre essa, 23, 24 anos. Tem jogadores de 26 anos, 25 anos, 23, 22, 19, 18, enfim. Então isso faz com que a média seja baixa. É um time jovem, forte fisicamente, é um time que oscilam um pouco demais. Nessa temporada foi uma equipe capaz de tropeçar em times menores na Premier League e vencer confrontos, ou pelo menos empatar, fazer jogos mais duros contra times do bloco de cima, do chamado Big Six da Premier League. Então é um time curioso. Contra a equipe do Los Angeles FC na estreia em Atlanta, o Chelsea fez uma espécie de um rodízio, alguns jogadores ficaram de fora, não começaram jogando, né? E foi o caso, por exemplo, do Enzo Fernandes, do argentino, campeão do mundo, jogador que foi do River Plate, que o Flamengo até se interessou por ele, mas quando se interessou era um pouco tarde para tentar a contratação, porque ele já estava muito valorizado jogando pelo River. Antes ele foi emprestado para o Defensa e Justiça, e aí se destacou, inclusive. O River pegou de volta, depois ele virou capitão do time, batedor de pênaltis. Aí o Flamengo tentou contratar tarde demais, os europeus já estavam de olho nele. O Milan tentou e o Benfica levou e já vendeu depois por um valor na casa de mais de 100 milhões de libras, num lucro extraordinário em poucos meses. Mas naquela partida contra o Los Angeles, por exemplo, o Fernandes ficou fora. Ele vem do banco e faz até o segundo gol. Deve começar jogando. O Dilap, que é um atacante contratado também ao Ipswich, deve já começar jogando dessa vez. O Jorge, o Gusto, são nomes prováveis de um time que teve tirar em relação ao jogo passado o Rich James,
o Madueke, o Lavia e o Nicolas Jackson, que foi o centroavante. Esses jogadores não devem começar jogando. Pelo menos as 4 mudanças são muito prováveis, segundo a imprensa da Inglaterra. Até conversei com um colega da imprensa inglesa, ele prevê também que as mudanças sejam por aí, talvez mais. E isso se explica. O Chelsea está preocupado em fazer uma gestão do seu elenco para não estourar os jogadores, já que está em final de temporada e o técnico Maresca tenta levar os jogadores em boas condições ao mais longe possível na competição aqui nos Estados Unidos, e aí ele vai fazendo uma administração, ou seja, ele não deve colocar em campo aquilo que ele faria, por exemplo, esse jogo é tudo para mim, vou colocar minha força máxima. Não deve ser isso. Alguns jogadores que seriam titulares em outras condições provavelmente ficarão no banco de reservas, tá? Isso pode até, em tese, aumentar a possibilidade de um sucesso do Flamengo, porque vai enfrentar um Chelsea que vai fazer uma gestão de elenco. Isso é fato. Mas não é um time fraco. Pelo contrário, será um time forte, um time competitivo. É um time que, repito, foi quarto colocado na Premier League e que o Flamengo vai ter que fazer um grande jogo para conseguir um resultado positivo. Uma vitória do Flamengo é possível. O Flamengo tem um time muito qualificado, tem um time entrosado, um trabalho muito consistente nesse momento. A entrada do Jorginho enriqueceu muito tecnicamente o Flamengo, né? Um jogador de altíssimo nível, que jogou no Chelsea, inclusive com alguns desses profissionais que lá estão, embora a renovação do elenco do Chelsea tenha sido algo muito intenso, né? Muito grande nas últimas temporadas. E com isso, o Flamengo vai ter aí uma oportunidade. Eu acho que esse jogo tem que ser sempre encarado, esse tipo de jogo, como uma oportunidade, uma chance de um enfrentamento com um time forte da Europa, mas é sempre bom lembrar. Se vencer não significa que o Flamengo estaria em condições de chegar entre os primeiros da Premier League ou coisa parecida. É um jogo só. Não é isso que mede a capacidade de uma equipe, mas é um teste interessante, uma oportunidade, uma chance de enfrentar uma equipe importante, uma equipe campeã, um quarto colocado da Premier League, um time que está habituado a enfrentar Manchester City, a enfrentar esses jogadores que estão acostumados a jogar contra o time do Guardiola, contra o Liverpool campeão inglês, acostumados a jogos internacionais. São jogadores habituados a confrontos num nível mais elevado, de intensidade, de força e tecnicamente também muito alto. Então, quando o time brasileiro tem a chance de bater de frente com uma equipe assim, isso de fato é muito interessante, é muito importante e deve ser visto dessa forma, como uma oportunidade de ganhar de um time europeu, né? Mas não vai significar, se porventura o Flamengo obtiver êxito, que o Flamengo agora poderia ser campeão da Premier League. Isso é exagero, é bobagem pensar dessa maneira. O time rubro-negro, que fez um bom jogo contra a equipe do Esperança da Tunísia na estreia, do ponto de vista tático, controlando o jogo, tendo posse de bola, pecou pelo baixo número de finalizações, foram somente 7 no primeiro tempo, 4 no segundo, quando o time tunisiano finalizou 5 vezes, só uma com perigo, é verdade, mas arriscou mais. Então é um time que tem muito volume de jogo, muita posse de bola, mas precisa transformar essa posse, esse volume de jogo, em mais arremates contra a meta adversária. Precisa finalizar mais. E essa é uma necessidade desse time do Flamengo, e acho que é preciso que o técnico Filipe Luís trabalhe isso. Contra o Chelsea, evidentemente, ao contrário do que aconteceu contra o Esperance, vai ser preciso finalizar ainda mais chutes ao gol, porque as chances não serão as mesmas, em quantidade, em facilidade para chegar na área adversária, a dificuldade será maior. E aí, quando a chance se oferece, quando ela surge, quando ela aparece, ela tem que ser aproveitada da melhor maneira possível. Essa é esse é o cenário, esse é o desafio do Flamengo para esse jogo contra o Chelsea também, além de, claro, tentar manter a ótima estrutura defensiva do time, que tomou gols em 3 dos últimos 16 jogos apenas. Então o Flamengo precisa fazer um jogo caprichado para, quem sabe, proporcionar ao seu torcedor uma alegria com um bom resultado diante do Chelsea, e, claro, pensando na classificação. Uma vitória pode colocar o Flamengo em primeiro, dependendo de uma vitória contra o Los Angeles, para ser primeiro do grupo. E se isso acontecer, né, isso é muito importante. O Flamengo pode fugir do Bayern de Munique, que tudo indica que será o líder da outra chave. E aí pegaria Benfica ou Boca, ou seja, dois adversários muito mais acessíveis do que o campeão alemão, que é um time fortíssimo, que na estreia pegou uma equipe amadora, é verdade, da Nova Zelândia, o Auckland, e meteu 10-0, ou seja, enfrentar o time de Harry Kane e Musiala e tantos outros seria uma outra oportunidade interessante de ver a sua força, enfim, mas uma chance muito menor de triunfo, de avançar para a fase de quartas de final. O não europeu que conseguir penetrar no grupo das quartas de final, ou seja, passar pela fase de grupos e mais uma, já terá alcançado um feito tremendo nesse Mundial de Clubes. Pilhado, eu tô preocupado com o meu Mengão. Você sabe que eu não tô nem dormindo direito por causa desse jogo contra o Chelsea. Entendeu? Como é que nós estamos? Quais as notícias do meu Mengão? Por favor, me tranquilize, meu caro Pilhado. Nilson César Pereira, pode ficar tranquilo, porque o Chelsea não é de assustar, não. Fica tranquilinho,
O Chelsea não me assusta. O Chelsea não é esse bicho-papão todo que estão falando. E eu acho que vai dar jogo. Tem muita gente já considerando, não, ponto perdido, não, o Flamengo já perdeu. Eu discordo. Eu não acho que o Flamengo já perdeu. A gente viu o Fluminense contra o Borussia Dortmund, o que aconteceu. Jogou muito melhor e eu acho que dá para comparar o nível do Borussia com o nível do Chelsea. O nível do Porto não dá, tá? Para comparar com o nível do Chelsea. O do Borussia Dortmund não dá. O Borussia teve uma baita arrancada no fim do campeonato alemão. E, de verdade, eu acho que o Flamengo, jogando tudo que pode, com o time que tem, Nilson César, ele pode sim fazer frente contra esse Chelsea. Tá? Assim como o Palmeiras fez contra o Porto, assim como o Fluminense fez contra o Borussia Dortmund. A gente está falando de um time que tem Léo Ortiz, zagueiro de seleção brasileira. Wesley, lateral de seleção brasileira. Varela, lateral de seleção uruguaia. Léo Pereira, nível para chegar numa seleção brasileira. Alexandro, lateral de seleção brasileira. Gerson, volante de seleção brasileira. Jorginho, estava no futebol inglês até pouco tempo. Volante de seleção italiana. Pedro, seleção brasileira. Arrascaeta, seleção uruguaia. Por quê que não dá para o Flamengo fazer frente ao Chelsea? Eu acho que dá sim. Eu acho que os brasileiros estão fazendo muito bonito nesse Super Mundial. Eu concordo com você. Você sabe que eu sou pachecão nisso também. Eu concordo com você. Eu acho o seguinte, eu acho que tem meia dúzia de clubes na Europa com um nível bem superiores àqueles que são os melhores nossos. Meia dúzia. Meia dúzia. Para. Aí, depois desse meia dúzia, dá para jogar com qualquer um. É que esses baba-ovo, Flávio Prado e companhia limitada, eles acham que o Borussia vai chegar e vai atropelar o Fluminense. Não vai coisa nenhuma. Que lamba as unhas do Borussia pelo empate que ele conquistou. Não, mas estava em fim de temporada. Mal informados ainda, hein? O Borussia estava 30 dias sem jogar. 30 dias paradão, tranquilo. Estava tranquilo, 30 dias sem jogo. Não estava cansado coisa nenhuma, entendeu? E quase que o Fluminense ganhou o jogo. E o Fluminense não é o melhor brasileiro, não. Também acho. Nós vamos ganhar do Chelsea. Deixa eu concluir aqui. Nós vamos ganhar do Chelsea 2-0, porque eu sou Mengão. Amanhã eu vou botar a camisa do Zico e vou assistir o jogo com a camisa do Zico. Ô, Chelsea, pode esperar. Aqui aí. Chelsea, pode esperar que a sua hora vai chegar. E é amanhã. 2-0 para nós. Tá certo, Pilhado? Tá certo, Nilson César. Amanhã dá para ganhar. Deixa esse bobão do Piperno ficar falando lorota aí. Ô, Flávio. Nós vamos ganhar ou não vamos ganhar? Mas quem? Como é que é? Nós quem? Nós Flamengo, pô. Que Deus ajude, né? Que nem o Botafogo hoje. Pode ganhar? Pode. Mas que Deus ajude, né? Não, o Botafogo vai perder. Não, mas eu tô falando sério. Agora não tô brincando, não. Você tem meia dúzia de time na Europa? Meia dúzia. Não adianta você querer esticar muito isso, não. Que aí não dá jogo. Aí não tem jeito. É sério. Agora outros, rapaz, dá jogo, porque hoje teve uma mistura muito grande. Hoje a gente vive outro tipo de realidade no futebol, né? Embora os clubes tenham muito mais dinheiro, né? Borussia, por exemplo. Eu conheço lá, você foi lá também na Copa do Mundo. Tem muito mais dinheiro, tem uma torcida fantástica, não sei o quê. Mas tava 40 dias, 30 dias que não jogava. Você sabia disso, né? Acabou o campeonato alemão, eles mas entraram, 30 dias descansando. Eles largaram tudo lá. Eu sei, mas não estavam nem querendo vir. Não, mas espera um pouquinho, peraí. Não, mas não vem com a alegação de que é fim de temporada. Pô, 30 dias descansando. Eles estavam largados, eles estavam em férias. Não tem nada de largar. Tomaram o nó do Fluminense. O Nilson, o jogo do Fluminense, pra mim, foi muito surpreendente. Eu acho que o Fluminense tinha muito fraco, inclusive para o Brasil. Mas acho também que nós ainda não... partidaço. Eu vi o jogo, mas nós ainda não vimos a realidade. Acho que os caras não conhecem os times daqui, agora a primeira rodada eles viram, agora eles vão, já que estamos aqui, vamos jogar e tal. Eu acho que a realidade ainda está por vir. Vender a ilusão de que algum time brasileiro tem alguma chance de ganhar, eu acho que não vejo a menor condição. Não, porque você tem ali o PSG num grande momento. Você tem aqui,
Que mais, hein, que a gente pode falar? PSG, Bayern, Real Madrid. Não, tem uma coisa. eu fico por ali. Real Madrid. Não. E tem uma coisa. Pra mim, eu fico com o PSG. Ontem eu vi o jogo do Real. Mas esquece, é outra coisa. O time Oh, estrangeiro. O time estrangeiro. PSG e Bayern. Esses estão num nível muito E superior. City. Os 4 times é impossível também. os brasileiros ganharem. Real Madrid, City, Bayern de Munique e PSG. E tem Impossível. uma coisa. City o também time, não jogou nada ontem. O time não precisa, na Não, hora que jogou com o precisar, time joga. reserva. Mas o time estrangeiro, ele tava de férias, mas o jogador não. Porque o jogador tava jogando Nations League, eliminatório, exatamente. O time não tava jogando, mas o jogador tava trabalhando. Claro que tava. Eu continuo afirmando. Tem meia dúzia de clubes na Europa que não dá. Os caras são muito superiores. Ah, mas nós vamos jogar contra o Bolonha e vai ter dificuldade. Ah, vai dar jogo, cara.